cadeia produtiva de milho. O cereal é um dos principais alimentos dos brasileiros e possui importância estratégica no agronegócio. Diretamente da capital catarinense do milho, nossa equipe mostra a força desse grão nas lavouras e também na economia de nosso estado. É o vídeo especial Milho, o grão de ouro do agro catarinense. E tem também maçãs catarinenses na Europa. Variedades desenvolvidas pela Epagri são cultivadas e comercializadas por empresa italiana. A qualidade da fruta impressiona os investidores. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagri. A edição de hoje inicia falando de fruticultura, mostrando o sucesso das maçãs catarinenses também em outros países. É o caso de um grupo de investidores italianos que conheceu os cultivares desenvolvidos pela pesquisa da Epagri e viu um enorme potencial de vendas no mercado europeu. Resultado: uma nova marca foi criada especialmente para cultivo e comercialização das maçãs da Epagri em vários países. Sabor, aparência e resistência das frutas são consideradas muito acima da média. Saiba mais no nosso quadro Você Sabia? Você sabia que as variedades de maçã da Epagri estão ganhando mundo e serão comercializadas em larga escala na Europa? É sobre isso que nós falaremos hoje. Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius Quitchell, sou pesquisador da Epagri, trabalho na Estação Experimental de Caçador e atualmente desenvolvo todo o trabalho de melhoramento genético da macieira aqui na Estação de Caçador, junto com a Estação de São Joaquim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas três variedades de macieira da Epagri, né? A Isadora, Venice e Luisa. Um grupo italiano teve acesso a essas nossas variedades e percebeu que são variedades extremamente interessantes em termos de qualidade, né? Esse grupo nos visitou, eles vieram até o Brasil, conheceram as nossas variedades e acharam as plantas e a fruta muito interessantes e resolveram fazer um investimento numa estratégia de desenvolvimento comercial que, embora no Brasil não seja muito comum, ainda não exista esse tipo de estratégia comercial, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, Nova Zelândia, Chile, então diversos outros países mais tradicionais em produção de maçã, esse tipo de estratégia já existe, né? Na qual a estratégia é vender as frutas por meio de uma marca e não pelo nome da variedade em si. Esse grupo italiano, então, quando conheceu essas nossas variedades, resolveram fazer esse investimento e criaram a marca Samboa. Essa marca foi lançada agora num evento, numa feira de fruticultura mundialmente conhecida, que ocorre todos os anos em Berlim. E esse grupo fez o lançamento oficial da marca que chama Samboa. Então todas essas três variedades da Epagri, Isadora, Venice e Luisa, serão comercializadas agora, inicialmente esse ano na Europa, mas para o futuro próximo aí no mundo inteiro, mediante a essa marca Samboa. Bom, vale lembrar então que esse grupo italiano chegou até a Epagri mediante uma outra empresa francesa que a Epagri já tem convênio há décadas e que desenvolve comercialmente todas as nossas variedades fora do território brasileiro. Bom, mas e por que esses grupos internacionais têm demonstrado tanto interesse nessas variedades de maçã da Epagri, né? A explicação é que todas essas novas variedades da Epagri têm uma característica muito peculiar de serem extremamente doces, são maçãs com alto teor de açúcar, extremamente suculentas e extremamente crocantes. Tanto que o slogan de campanha da marca Samboa leva em consideração justamente aquelas maçãs extra doces, crocantes e suculentas. E quem ganha com esse modelo de negócios que a Epagri está firmando com esses grupos internacionais? Bom, vários setores vão ter um ganho expressivo, né? Primeiramente a Epagri e o programa de melhoramento, que com certeza está ganhando uma visibilidade muito grande em termos de mundo, né? Em termos mundiais aí é uma visibilidade bastante interessante, mas também
os ganhos financeiros, tanto para a EPAGRE, para o Programa de Melhoramento, quanto para o Estado, né, na arrecadação de royalties. Então a EPAGRE vai ter participação nos royalties, tanto pela venda das mudas, quanto pela venda das frutas, com a marca Samboa. Então também é um aspecto bastante importante, porque esse dinheiro revertido em royalties será reaplicado em novas pesquisas e no desenvolvimento de novas variedades com a qualidade melhor do que essas que já existem. Mas também todo o setor produtivo da maçã também vai ganhar, porque o setor está sendo realmente desafiado a adotar estratégias como essa, desse grupo italiano, no Brasil, né? Na prática, atualmente já existem cerca de 500 hectares plantados das 3 variedades na Europa, que já estão iniciando a produção. Então, esse ano já devem ser comercializadas algumas frutas da marca Samboa, mas o consumidor final, o consumidor vai ter acesso a frutas de qualquer que seja das 3 variedades da EPAGRE pela marca Samboa. A previsão de expansão dessa marca é de plantio de até 4.000 hectares no mundo inteiro nos próximos anos, né? Então é uma marca que vai ser conhecida mundialmente por todos os consumidores de todos os continentes. Esse foi o Você Sabia de hoje, mostrando as variedades de maçã da EPAGRE que estão fazendo sucesso no mundo inteiro. Até a próxima! No próximo bloco, especial milho. Uma produção em vídeo mostra a importância desse grão na alimentação, nas lavouras e na economia do agro catarinense. Confira todos os detalhes a seguir. Fique com a gente, nós já voltamos. Você sabe qual é o grão mais cultivado no planeta? É o milho. Esse cereal tão valioso na alimentação humana, animal e muito utilizado também como matéria-prima na fabricação de uma infinidade de produtos industriais. Em Santa Catarina, ele é considerado o grão de ouro, pois é o principal insumo que fomenta as agroindústrias de carne e leite. Por isso, o milho é tema de uma reportagem especial aqui no SC Agricultura, que você vai ver a partir de agora. O cereal mais cultivado no mundo é um dos mais importantes da agricultura brasileira. O país é o 3º maior produtor mundial de milho, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Juntos, os 3 países produziram 703 milhões de toneladas do grão da safra passada. Isto representa 58% da produção mundial. Nas lavouras brasileiras, são mais de 100 milhões de toneladas colhidas a cada safra. O milho impulsiona a balança comercial do agronegócio. Para Santa Catarina, o milho é o grão de ouro. O estado é dependente do cereal em decorrência das agroindústrias. O mais avançado parque agroindustrial do Brasil consome mais de 7 milhões de toneladas de milho por ano. O milho é um dos motores da economia catarinense. O grão é essencial para abastecer as cadeias produtivas de suínos, de aves e de leite. O milho sustenta a agricultura familiar, alimenta o agronegócio e garante competitividade aqui no campo. Para falar desse grão tão valioso no agro de Santa Catarina, estamos no lugar certo, em Xanxerê, no oeste do estado. O município possui 960 propriedades rurais e a base econômica está no campo, na agropecuária. Em 2001, Xanxerê foi reconhecida oficialmente como a capital catarinense do milho. Mas de onde vem esse título? Para entender melhor, vamos voltar no tempo e reencontrar pessoas que abriram caminho para a transformação da agricultura, uma verdadeira revolução no sistema produtivo de milho.
Era o ano de 1981 e aqui na comunidade Pesqueiro foi instalada a primeira lavoura irrigada de milho de Santa Catarina, na propriedade do agricultor Oswaldo Coll, com a assistência técnica da Acaresc, hoje Epagre. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos que escolher uma área da lavoura de milho onde nós iríamos fazer essa unidade de pesquisa e experimentação. E daí instalamos isso aí com um trabalho muito grande e eu vinha, me lembro muito bem, todo dia estava sempre na lavoura para conferir como é que estava o desenvolvimento da mesma. Foi pensado de fazer essa lavoura que aqui existia o Clube 4S da Rapaziada. Por ali que começou, deu aquele pensamento de fazer essa tal de lavoura irrigada. E aí Oswaldo Coll, ele pensou de fazer aqui na terra dele, ele pegou a água do vizinho, uma vizinha que tinha, ela passava por aqui aquela água. 65 sacos, foi para 26 sacos naquela colheita. Conseguimos provar que com a irrigação a produtividade é muito maior e era na época um projeto novo que ninguém tinha conseguido fazer até então. Do ano de 1981 aos dias atuais, muitas mudanças ocorreram no sistema de produção de milho em Xanxerê e em Santa Catarina. A produtividade média, que era em torno de 3.000 quilos por hectare, saltou para 8.300 quilos por hectare. Alguns produtores chegam a colher mais de 12.000 quilos por hectare. As boas safras são resultado direto das inovações e tecnologias utilizadas pelos agricultores, sempre com a assistência técnica da Epagre, apoio das cooperativas e empresas ligadas ao setor. Os avanços aconteceram em toda a cadeia produtiva. Além do aumento na produtividade, os agricultores alcançaram também melhor qualidade da produção. As técnicas que os agricultores aplicam são extremamente importantes para se ter boas produtividades e boas lucratividades, né? Então, a nossa região se destaca, por ser as melhores lavouras de plantio direto do país, com boa cobertura do solo, com práticas de conservação do solo e da água. Isso faz com que a nossa região se destaque nessa produtividade. E quais são os principais avanços tecnológicos que vêm ocorrendo na cadeia produtiva do milho? A cultura do milho, ela teve um importante avanço em questão de produtividade, principalmente por agricultores adotarem as tecnologias. Uma delas é a semente, as sementes com novos incrementos de biotecnologia. Além disso, nós temos também as sementes da Epagre, que são as VPA, que também têm uma certa resistência à seca, a questões de pragas e doenças, a questões do solo, o agricultor que cuida do solo, com cobertura do solo, com plantas permanentes o ano inteiro, com a questão de cuidado com a erosão, a questão do terraceamento. Tudo isso faz um pacote com que o solo propicie para as plantas as melhores condições para que elas expressem seu potencial produtivo. Veja daqui a pouco mais milho aqui no SC Agricultura. Direto do Oeste Catarinense, a segunda parte do vídeo especial Milho, o grão de ouro do agro catarinense. É depois do intervalo, não perca! Estamos de volta e continuamos a falar de milho, o produto de maior prestígio no agro catarinense. Isso mesmo, o milho sustenta as indústrias de carne de leite que projetam Santa Catarina no cenário mundial.
É hora de acompanhar a colheita no campo e saber como o milho foi importante para os colonizadores de nosso estado. E ainda é valioso na agricultura, na economia e na vida de muita gente. É dia de colheita na propriedade de Henrique Bortoluzzi, em Xanxerê. Apesar da estiagem que afetou a safra de milho deste ano em Santa Catarina, Henrique está colhendo, em média, 11.200 quilos de milho por hectare. O produtor utiliza as mais avançadas tecnologias e conhecimentos relacionados à produção agrícola, sempre com o cuidado de proteger a água e o solo. Os reflexos podem ser vistos nas inúmeras carretas carregadas de milho que saem da propriedade. Então, a minha experiência com o milho esse ano foi, apesar do ano ter sido pouca chuva, aqui nessa propriedade especificamente a gente pegou 2 chuvas boas, uma no florescimento, que é o momento que o milho mais precisa de água, né? E uma outra no enchimento de grão. Então a média tá superior assim, a média das pessoas que eu conheço que já colheram. Esse ano está sendo uma experiência boa o milho para mim. E trabalhamos com agricultura de precisão há mais de 6 anos, né? E isso é muito importante. A empresa vem se adequando a isso há quase 6 anos. Então a gente tem um bom resultado do nível de produção final. Oferta e demanda de milho em Santa Catarina é uma conta que não fecha. Mesmo com altas produtividades no campo, o estado é dependente da importação de milho para alimentar os plantéis de animais, principalmente aves e suínos. De acordo com a Epagri-Cepa, a demanda total por milho grão é de 7.300.000 toneladas por ano, enquanto que a produção estadual é de 2.400.000 toneladas. A gente sabe da importância que ela tem na cadeia produtiva e principalmente aqui em nossa região, onde a gente trabalha, a Epagri está presente, de que realmente a agricultura familiar tem a base de sustentação, a cultura do milho. Porque todas as propriedades cultivam milho. Este milho, ele se torna, dentro das propriedades, uma fonte de alimentação para a pecuária. Desta forma, o milho é transformado em grãos para ração, grão para silagem e o pé todo ele inteiro para silagem, pé inteiro para os animais, a pecuária de leite. O milho é o cereal mais cultivado no mundo, a base da alimentação de muitos povos. Aqui em Santa Catarina não é diferente. A tradicional polenta, feita com a farinha de milho, foi um dos principais alimentos dos imigrantes que colonizaram o estado. Ainda hoje, a polenta é protagonista na mesa dos descendentes de italianos. O milho é o alimento para a sobrevivência, foi a sobrevivência das famílias descendentes de imigrantes que vieram na região. Então, as famílias plantavam o milho, se colhia, era separado, até dizia o milho de 8 careiras, que era para separar, para fazer a farinha para o milho. Então, na época, não tinha máquina, a gente debulhava na mão. E separava, o milho sempre era bem limpinho, bem cuidado, porque era o alimento da família. E até hoje, então, são mantidas essas tradições, sejam através dos pães, dos biscoitos, das bolachas, que a gente chama aqui na região, mas principalmente na mesa através da polenta. É bem presente para nós aqui, a alimentação do milho na região, através da polenta. E nós temos também bastante a presença dele através do moinho de pedras, que é bem comum aqui na região. Então, o milho ser colhido, secado, ser passado pelo processo de produção de farinha através do moinho de pedra, que dá um diferencial então para o alimento final quando chega nas mesas. Na alimentação humana, animal, na produção de biocombustíveis e outros fins industriais, o milho é mesmo versátil e essencial na vida de muita gente. Na capital catarinense do milho, ele é protagonista na Festa Estadual do Milho e até ganhou o museu.
Tudo para lembrar que o cereal começou a ganhar força nas mãos de pequenos agricultores. Eles encontraram no cultivo do grão a oportunidade de crescer e transformar o país num gigante em produção e exportação de milho. Estou aqui com o milho, que considero o cereal mais importante da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Com o milho, nós tivemos o crescimento do setor produtivo da agroindústria do oeste catarinense. O milho é o cereal mais importante na composição da ração e do desenvolvimento dos nossos animais, seja suínos, aves e também no nosso rebanho leiteiro. Nosso rebanho leiteiro hoje se consolidou como um dos melhores e maiores polos de leite do Brasil. O milho também ajudou muito na pequena empresa e na agricultura familiar. Graças ao milho, nosso pequeno produtor lá no passado pôde criar seus suínos, suas aves para a sua subsistência. Então considero o milho como o nosso cereal mais importante do Brasil. O programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal, youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga a Epagre nas contas oficiais. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia de sempre. Até lá!